Olá, sejam muito bem-vindas à nossa aula sobre profissionais do mercado materno-infantil e a educação positiva. Gente, por que a gente pensou nesse tema? Por que a gente quis trazer para vocês essas informações, né? Por que eu fui desenhar essa aula? Porque a gente sabe que todo profissional que trabalha no mercado materno-infantil, ele ele está com a faca e o queijo da mão, né? Ou seja, eu tenho uma família que me procura, uma família que vivencia algum desafio, procura o meu apoio e esse papel hierárquico que a gente executa, né, nesse momento de respondê-los em relação àquele desafio, ele é de muita responsabilidade. Eu posso dizer algo que eu acho, que eu penso, que eu apliquei em casa com meus filhos, que eu já apliquei em outros alunos, que eu já apliquei no consultório, que eu já apliquei nos outros atendimentos, mas a gente tem que se questionar, se indagar. Essa resposta automática que eu tenho, essa maneira, é baseada em quê? Como? Por que eu compartilho essa informação? Porque essa informação, ela vai ela pode impactar nessa família de uma maneira muito negativa, né? A gente vai ver aqui os porquês, os porquê sim, os porquê não, né? Da gente compartilhar uma informação, enfim. Então, por isso que eu quero trazer para vocês que, de antemão, um profissional para trabalhar, quando eu vou trazer aqui agora os 5 erros, é porque eu vou mostrar o que a gente precisa trabalhar em relação a isso. O primeiro erro, gente, que eu posso ter quando eu atendo uma família é eu colocar o meu protocolo em primeiro lugar. Olha só. Então, eu estou aqui trabalhando com uma criança, sou nutricionista, tá bom, gente? Então, sou nutricionista, e aí vem uma família falando que essa criança tem um desafio alimentar, ela é muito restritiva na alimentação, ou ela come muito e tá com sobrepeso. Aí eu venho com o meu protocolo, né? Claro que eu não sou nutricionista, não sou especialista, não. Vou dar um exemplo aqui bem superficial. Olha, não, aqui a gente vai usar a, primeiro uma dieta, assim, essa criança está com muito açúcar, muito isso, muito aquilo, a gente vai usar isso aqui e tal, e aí eu começo a traçar ali uma dieta para essa criança, ou se essa criança ela é restritiva, estou falando da criança com sobrepeso, agora a criança é restritiva, então nós vamos fazer assim, a gente vai envolver a criança na feira, envolver a criança em fazer o alimento, eu estou primeiro aplicando meu protocolo. Se eu primeiro aplico meu protocolo, eu ignoro, não desconheço que todo comportamento é uma comunicação. Gente, e não é só o comportamento da criança, é o comportamento, nosso comportamento é uma comunicação. Vamos pensar o quanto a gente é agressivo, porque a gente está vivenciando muitos desafios, ou o quanto a gente está depressivo e a gente está recluso porque a gente está vivenciando alguns desafios, o quanto a gente perde o sono porque a gente está preocupado, o quanto a gente deixa de comer ou come muito porque a gente está vivenciando uma situação de estresse. Por que uma criança seria diferente? E o quanto hoje nós adultos, um pouquinho mais conscientes, fugimos dos profissionais que só olham para aquele nosso desafio, eu tenho pressão alta. Aí eu vou num profissional que vai e me direciona para o medicamento, assim, assado, sem identificar, sem olhar mesmo para a minha história de vida, para o meu, por que eu tenho essa pressão alta, o que está acontecendo, desde quando, por quê, o que mudou na minha vida, enfim. Hoje, os profissionais, muito para adultos, quero dizer isso, estão já caminhando para um lugar, um atendimento mais amplo em relação a olhar para esse adulto, esse indivíduo. Por que nós, profissionais que trabalhamos com crianças, não vamos ter esse olhar mais amplo? Porque se a mãe fala que não dorme, então eu estou ali com a Camila ali na porta da escola, e a Camila fala que não está dormindo. Não, Camila, mas você está preocupada com alguma coisa? Não, pois é, não. Aí a Camila fala, minha filha não está dormindo. Mas você tem rotina? Mas você está colocando o quarto é escuro? Olha como a gente sai completamente do pensamento, olhando para o indivíduo como um todo, e para a criança a gente já quer encaixar um protocolo. Existem profissionais que atendem adultos baseados em protocolo? Inúmeros. Mas já existem muitos profissionais com um olhar mais ampliado para adulto? Sim. Né? Então, como é que a gente está atrasado nessa questão? Porque quando a gente aplica primeiro um protocolo, eu
esqueço, literalmente, como que eu quero fazer uma analogia para vocês. É assim, eu chego para vocês e falo assim, nossa, vou até contar um exemplo que a Nadine Burke Harris traz no livro dela, Mal Profundo. Ela fala que, né, que ela aprendeu isso na escola de medicina, nos Estados Unidos, que um médico, tipo assim, numa cidadezinha lá, num povoado, todo mundo começou a aparecer com uma doença. E aí esse médico começou a medicar essas pessoas, tá? Então todo mundo aparecia lá com uma bactéria, e esse médico começou a cuidar da bactéria. Era um, era outro, era outro, era outro. Até que um dia ele falou assim, peraí, eu não vou mais cuidar dessa bactéria. Eu quero entender qual é a fonte dessa bactéria. Porque se eu ficar dando aqui medicação para todos esses indivíduos, eu estou esquecendo eu não estou percebendo que eles estão me mostrando que existe uma fonte para todos eles estarem adoecendo. E ele foi até uma fonte que era uma água lá de onde eles estavam, que eles usavam para se alimentar, para cozinhar e tal, que estava adoecendo toda aquela população. Olha que interessante. E aí a Nadine traz que o professor dela falou assim, nunca olhem só para os indivíduos, olhem para a água que eles estão bebendo. Olha que interessante essa analogia que ela traz. Por quê? Porque é exatamente o que a gente tem que fazer. E se a gente ficar num protocolo, vocês concordam que estava no protocolo médico lá? Essa doença, essa bactéria, esse remédio, vai adiantar, gente? Não. Né? Por que eu vou insistir em algo assim? O segundo grande erro de um profissional, gente, é o foco na mãe. Então, eu estou ali, a Joana vai e fala para mim assim, nossa, Lívia, minha filha tô tendo muita dificuldade para amamentar, e né, você precisa de ver, assim, minha filha está mamando sempre, o dia inteiro, eu fico com ela no seio, mas ela não tá pegando peso, enfim. Será que ela tem uma linguinha travada? Será que ela tem... Mas será que ela não está mamando dormindo? Eu estou sempre preocupada com aquilo que a mãe trouxe e já pego aquela informação e tenho ela como uma verdade absoluta. Eu atraso uma informação que esse bebê não está amamentando bem, eu entendo como uma verdade absoluta e trato desta questão. Quando nós, como profissionais do mercado materno-infantil, né, e com a educação positiva é que a gente consegue ter esse olhar ampliado, claro, porque a gente se torna um educador parental. Quando a Joana me fala sobre a amamentação, estou pegando o nome de vocês, tá? Aleatoriamente, mas só para a gente poder contextualizar. Eu tenho que olhar para essa criança, porque essa criança está comunicando alguma coisa. Será que ela precisa ficar com a Joana o tempo todo? Será que esse bebê sente que se ele não amamenta, né, ele não tem esse contato? Essa forma de sobrevivência desse bebê ficar o tempo todo com a Joana já é uma comunicação importante para mim, já é uma informação. Então eu pego o que ela diz, gente, mas eu vejo de uma forma ampliada, eu volto para a água que ela está bebendo, não vou que, aqui não mama. De novo, eu me apego ao protocolo. E muitas vezes a mãe faz aquele comentário, e quando eu venho como educador parental e faço uma pergunta assim, mas, Joana, e esse seu bebê só fica com você quando amamenta? Sim, já trouxe uma pergunta que já amplia o olhar dela. Sim, porque na verdade eu estou sozinha, Lívia. Eu estou sem ajudante em casa, eu estou sem isso, eu estou sem aquilo, meu marido trabalha, eu moro aqui sozinha, aqui eu não tenho apoio, minha mãe falou que me apoiar, não sei o quê. Quando ela contextualiza com uma pergunta que eu fiz, eu já a apoio a compreender um pouquinho mais e já consigo também olhar de uma forma muito mais ampla aquilo que está acontecendo na dinâmica. Vocês compreenderam? De novo eu saio do protocolo. Aí eu nunca mais olho o protocolo? Gente, claro que não, mas a ordem dos fatores altera o produto. Se eu tenho uma técnica, se eu tenho um protocolo, se o meu foco é na mãe, eu me perco exatamente daquilo que eu tinha que preocupar. Eu me distraio. Não é interessante de usar essa expressão? Eu me distraio da onde eu precisava olhar. Um outro ponto, gente, que é importante a gente ter consciência. Um profissional do mercado materno-infantil, eu vou começar a falar assim, um profissional materno-infantil, ele não pode ter conceitos superficiais sobre vínculo. Quando a gente está muito
focado nos nossos protocolos, quando a gente está muito focado nas nossas ferramentas como profissionais, eu acabo confundindo a ação de uma mãe como vínculo, ao invés da fusão da mãe como vínculo. Então, como é que eu pego essa ação? Camila, aí Camila traz para mim aqui, Lívia, nossa, meus alunos estão tendo muita dificuldade em fazer o para casa, isso e aquilo, eu mando, os pais têm dificuldade, os pais reclamam e tal. Aí eu, Camila, tem uma estratégia muito boa para isso, é o seguinte, faz uma atividade que não envolva, e aí eu trago de novo uma técnica, sabe? E aí eu envolvo os pais, tá? Então, olha só, o que nós vamos fazer, Camila? A gente vai pegar uma atividade onde os pais têm que estar envolvidos, tá? Isso é importante, porque os pais não estão querendo participar. E eu pego uma técnica para os pais participarem daquela tarefa, tá bom? Só que eu não estou percebendo que nessas técnicas, nessas tarefas que envolvem a família, que violência essas crianças vivenciam. De pais estressados, de pais cansados, de pais sem tempo, de pais enfim, vivem com outros desafios, que eu vou mais violentar essas crianças do que apoiá-las. Mas vejam só, atenção, eu estou envolvendo os pais nas atividades da escola, para que eles fiquem mais motivados a fazer, a entregar. Está fazendo sentido, gente? Como a gente se perde que uma ação é um promotor de vínculo? Nenhuma ação é promotor de vínculo. Não é porque eu dou banho, não é porque eu direciono esse pai a dar banho, a amamentar, a alimentar, a fazer o exercício de casa, que eu vou garantir que aquela relação tenha vínculo. Não é isso. Não é a presença desses pais com a criança, mas a maneira em que estado emocional esses pais estão com a criança. Quantos de nós recebe de direcionamento desses profissionais que se nomeiam com atendimento humanizado, olhando para ações humanizadas? Quantos de nós? Né? Então, você precisa... Nossa, e que é importante? Um parto humanizado. Eu fico pensando assim, vou falar do parto humanizado, que é uma experiência minha, né, pessoal. Sem julgamento mesmo, mas como uma análise que eu faço hoje, quando a gente tem a ação, o foco na ação e não uma fusão, tá, gente? Como você quer o parto? Você quer assim, você quer assado, você quer na banheira, você quer com ducha, sem ducha, você quer quem participe, você quer não sei o quê. E eu lembro assim, muito desconfortável, né? Nossa, meu Deus, quem participa? Vindo de um mundo muito racional, as pessoas te jogam num campo completamente oposto ao seu, sem compreender quem você é. E o caminho que eles tinham que fazer comigo, para eu ir acessando cada vez mais um lugar mais límbico, muito mais emocional do que racional. Enfim, fui direcionada por profissionais ditas muito especializadas aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, né? Assim, tanto é que são pessoas que eu falo o nome, todo mundo sabe quem é, quem não é, como é que foi, deixou de ser, e que nunca me direcionaram mesmo para o que eu tinha que entregar naquele momento. Vou dar um exemplo, assim, tem uma pessoa famosa que outro dia compartilharam comigo o parto de uma pessoa famosa na internet, no Instagram, e aí quase o neném nascendo, gente, todo mundo dançando, ela filmando no Instagram, porque ela é uma blogueira, todo mundo filmando, e aí mandaram para mim assim, nossa, gente, que violência. Eu falei assim, eu não acho que é violência dela, é violência de quem está direcionando ela, de quem não traz para ela que momento é esse? Como que precisaria de estar muito focada naquilo? Como que ele, entendendo que você é uma blogueira, que você compartilha, que você vive disso. Mas que existem momentos que até você compartilhar isso depois vai ser muito poderoso, você dizer que vai ter que ficar ausente, porque esse é um momento de completa entrega. Gente, isso não é erro da pessoa que está vivenciando aquilo pela primeira vez, ela desconhece isso. Mas os profissionais que ela contratou estão com ela ali, dançando e fazendo dancinha junto, pensando, sei lá o quê, não vou nem fazer um julgamento, mas assim, não vejo como responsabilidade. Claro, cada um de nós é responsável
todas as nossas ações, nós somos adultos, mas se eu procuro pegar um outro nome aqui, que eu não vou pegar, a Francinete, que se diz cuidadora, e eu peço a ela ajuda, o que ela fala para mim não é importante, gente. Não, se ela está envolvida comigo naquela situação, eu não vou entender que ela está simplesmente validando o que eu estou fazendo? Sabe, se ela está aqui comigo, se eu a contratei para estar comigo, para me acompanhar, e ela está comigo nessa festa, praticamente, o stories foi assim, isso foi 2 horas antes do meu filho nascer. Gente, aquilo foi muito grave. Foi muito grave. Não era o momento de eu estar dançando, filmando, nada disso. Mas quem tem que direcionar isso? O profissional que eu contratei. Né? Se eu busco ajuda, é porque eu entendo que você é especialista bem. Então, o quanto nós, profissionais materno-infantil, estamos muito focados na ação e não na fusão, porque a gente realmente tem um conhecimento superficial de vínculo. E eu vou trazer para vocês que todos que estão aqui nessa sala agora precisam falar assim, Lívia, o que eu fiz na sua aula? Só. Termina agora, DJ. Vínculo é eu compreender o meu estado emocional e o quanto isso impacta na criança que está comigo. Vínculo é eu saber que se eu estou estressada, eu estou em ataque e eu não consigo me relacionar com essa criança, nem com ninguém, tá, gente? Mas vamos falar aqui o foco da criança. Vínculo é eu estar consciente de tudo que me perturba para estar bem com essa criança, conectada com essa criança, percebendo ela, no meu momento, se a gente for traduzir assim mais simbolicamente, no meu momento presente. Igual eu estou aqui com vocês, no meu momento presente, pensando no que eu vou falar e como eu vou dizer. Se eu estiver aqui com vocês, mas será que eu não fiz isso? Mas será que não sei o quê, não sei o quê? Será que a Camila vai pensar que não... Eu saí do momento presente, entro em ataque porque eu estou preocupada com o quê, deixou... E eu não conecto. Então, assim, o quanto nós, profissionais materno-infantis, a gente tem que ter clareza do conceito de vínculo. É o estado emocional que esse cuidador principal vai estar com esse indivíduo completamente dependente dele, que é a criança, e vamos dizer, até o pré-adolescente ainda dependente bastante, o adolescente já voando, mas com as asas todas quebradas, porque ninguém protegeu minhas asas, ninguém valorizou os meus voos mais rasos, as minhas quedas, me suportou naquilo, né? Enfim, então, o quanto a gente precisa sair de conceitos superficiais de vínculo. E, Lívia, como é que eu vou saber o que é superficial e o que não é? Se tem uma regra, é superficial. Imagina se alguém dissesse assim, Lívia, você quer se relacionar com alguém? Quero. Então você tem que fazer o seguinte, quando você sair, você tem que falar assim para a pessoa, olá, eu sou Lívia. Não, inverte, você tem que primeiro falar assim, tudo bem? Gente, já saiu. Não tem nada a ver com eu fazer vínculo com alguém se eu tenho uma regra, ou seja, se eu tenho que estar com o meu racional, digamos assim, completamente irrigado, né, para eu fazer aquela ação. Porque eu saio do meu contato ali, eu saio do momento presente porque eu estou tentando automatizar, estou tentando, né? Então, como é que eu trago para relação? Fulano, se você está preocupada, se está certo e errado, isso, a gente já saiu do objetivo, que eu vou te colocar numa operacional. E aí você pode tirar uma foto, tá, gente? Aí a pessoa tá tirando aquelas fotos maravilhosas, que nada disso, de nada. Porque como é que eu estou nessa situação? Né? Eu posso estar aqui com meus filhos na hora do almoço, irritada, nervosa por dentro, às vezes eu nem sou tão expressiva, mas estou cansada, vão logo, não aguento mais. Gente, olha o ritmo das crianças como é diferente do meu, porque eu estou no momento presente. Olha o tanto que eu faço isso correndo, olha como eu sempre saio atrasada, porque aí eu uso meu racional para compreender toda a minha dinâmica ali. Eu sempre esse almoço sai muito tarde, porque eu fico estressada. Olha só como eu não observo o que eles gostam, o que eles não gostam. Isso acontece comigo demais, gente. Assim, às vezes os meninos eu estou colocando, eles que servem o pratinho, tá? Não sou eu que sirvo, mas eu vou e ofereço alguma coisa que eles falam assim, mãe, se eu não gosto, nossa, isso parte do meu coração. Porque certamente já me falaram e eu não prestei atenção. Porque assim, mamãe,
você sabe que eu não gosto. Ou seja, isso já foi dito. E eu penso, né? E eu já falo, mamãe não prestou atenção. Né? Então, o quanto eles estão sempre no momento presente, sabem o que já falaram, sabem o que não falaram, sabe? E a gente, sabe? Tá ali. Então, e uma vez, eu conto também, eu já contei assim, e eu, sabe como eu aprendi isso? Tipo, de até ter essa resposta? Uma vez eu estava com meus sobrinhos, e, na casa deles, né? E aí, meu cunhado chegou e falou assim, filho, uai, filhão, você ganhou esse, foi o álbum da Copa. Você ganhou o álbum da Copa da sua tia Lili? Aí ele falou assim, você me deu! E quando ele respondeu, eu compreendi a dor dele. Assim, você me deu sem sentir, sem nem perceber. Então, assim, olha só, gente, então, assim, aquela situação, ela me sensibilizou, tanto que eu faço com as crianças e eu não tenho percebido. Então, assim, não é que eu percebi isso com os meus filhos, e olha como eu sou maravilhosa, eu percebi. Foi a situação que eles responderam ali que me deu, que me fez cair a ficha do quanto dói neles a gente não fazer as coisas sem prestar atenção. Não é interessante, assim, então, o quanto que a criança, então, está no momento presente. O que é vínculo? O vínculo não foi eu ter dado o álbum da Copa. O vínculo é você ter dado com intenção, né? E aquilo ser importante para você, aquilo era algo que eu queria, e a gente... Olha só, gente. Então, só para a gente começar a ampliar o quanto a criança... E a criança, gente, quanto... Até emocionei, mas a criança, quando a gente vai... Quanto mais a gente vai agindo assim, muito na ação, sem essa fusão, ela vai tendo que aprender a também se desconectar desse lugar e também ir para a ação. Então, é isso que traz nossas crianças de quererem tanto televisão, de quererem tanto, sei lá, comer, de quererem tanto... É Deus sair do sentir. E quando eu fico sentindo, se eu fico aqui em casa, sentindo que mamãe está sempre fazendo alguma coisa, papai sempre fazendo alguma coisa, sabe, está todo mundo ocupado, eu preciso me ocupar, eu preciso fazer algo que me tire do presente. Porque se eu estou aqui no momento presente, eu sofro muito. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, vício em tela. Gente, isso é tudo assim. Foi vício em tela, né? Todo vício, a gente já fala vício, a gente tem que saber que eu estou fugindo de alguma coisa, é algum apagamento de algumas sensações. Para nós adultos, isso é tão óbvio. Ou se eu falar para vocês que eu bebo todos os dias, toda hora, está tudo bem, vocês vão falar, ah, não, gente, tá liberado. Não. Gente, por que a Lívia, vocês viram a naturalidade que ela falou? Que ela é viciada em álcool? Fiquei triste. Né? É isso, ela tá lá com a gente conversando, mas, poxa, eu fiquei triste de ver. Então é isso, gente, como é que a gente olha as crianças, um vício, é viciado em isso, é viciado naquilo, sem entender onde eles estão buscando um apagamento, um refúgio. O quarto erro, gente, de um profissional: sustentar a ação, consequentemente o afastamento emocional. Ou seja, a gente já falou aqui que eu acredito que a ação é vínculo. Então, você faz livre demanda? A Fernanda fala assim, gente, meu filho não dorme bem. Aí eu falo assim, Fernanda, você faz cama compartilhada? Você faz livre demanda? Então, eu, de novo, sustento... Aí, bom, isso na ação ali. Aí a Fernanda, não fazia não e tal. Então, olha, se você fizer cama compartilhada, se você fizer livre demanda, se não sei o que, vai ser ótimo, vai resolver e tal. Aí a Fernanda vai e volta, tá, gente? De novo, me encontra na outra sessão, né? Como pediatra, ou como consultora em amamentação, ou como... Aí ela volta, nossa, mas ela continua não dormindo, consultora do sono. Peraí, mas você fez a cama compartilhada? Eu sustento a ação. Gente, se a família está me pedindo ajuda, quem tem que ter essa percepção ampla que, opa, eu escapuli e não é sobre isso? Porque quando eu coloquei a ação, nada mudou, ou a mudança foi muito singela, sutil. Como é que eu sustento a ação, gente? O que eu faço? Eu garanto, mais uma vez, afastamento emocional. Então, por isso que muitas famílias trazem para nós que existe a cama compartilhada, que existe... Isso acontece demais no Instagram, né? Ali no direct. Lívia, eu adoro esse trabalho, isso e aquilo, mas eu faço cama compartilhada. Eu
eu amamento em livre demanda, nossa, não trabalho, estou dedicada à criança, mas ele não dorme. Imagina se eu respondesse assim, peraí, mas você faz cama compartilhada mesmo? Gente, é porque não é sobre isso. É porque é sobre esse campo emocional. Que bom que pelo menos isso ela consegue dar, pelo menos o corpo físico está ali. Mas o quanto eu tenho que olhar para... E eu falo para a mãe assim, você está olhando para você? E você sabe, e que sensações que você tem nessa situação? Porque quando a gente compartilha a cama, não pode ser compulsório, eu tenho que compreender o papel desse meu contato físico. E se eu tenho desafio com o contato físico, eu tenho que olhar para mim, compreender minha história. Então, quando a gente entende do desenho original do ser humano, eu entendo que todas as crianças têm aquela necessidade. Então, se essa mãe está oferecendo o corpo, né, essa proteção ali física que eu estou dizendo, se está oferecendo a alimentação, né, ou seja, não está ali colocando regras nessa alimentação, mas o quanto ela consegue estar presente ali, né, ou ela está simplesmente desorganizada emocionalmente fazendo aquilo tudo, porque não vai ter resultado. E é por isso que somos educadores parentais como profissionais do mercado do materno-infantil. Porque a gente sabe que vai ser sempre sobre aquela história, sobre aquela mãe. Mas me conta sobre a sua história. E isso que está longe de ser como que eu posso dizer? Um atendimento que sai do meu métier. É literalmente conhecer muito do meu trabalho, ou seja, dos protocolos e das ações, enfim, técnicas, é que eu posso extrapolar e falar, agora eu tenho que compreender como eu faço essas técnicas terem alguma performance. É porque eu preciso... É como se a gente realmente, assim, troquei o pneu do carro, mas eu não perguntei se esse carro tem volante. Não vai andar, gente. Mas seu pneu é novo mesmo? Mas você comprou em que loja? Mas é qual marca? Eu perguntei do todo. Seu carro tem volante? Não. Meu Deus, eu tô aqui quantos anos falando de pneu com essa pessoa? Né? Eu sou especialista em volante, gente? Não, mas eu preciso saber que tem que ter um volante nesse carro. Simples assim. Eu preciso saber do que precisa ao redor daquilo que eu tenho muita expertise para que aquilo tudo funcione. Ou seja, meu pneu não roda sozinho. Eu preciso de toda uma dinâmica aqui, de toda uma mecânica corroborando para isso funcionar. Não é muito superficial a gente falar só daquilo que a gente compreende, sem entender o que rodeia, quais são as interfaces, bem engenheira que falam com vocês, quais são as interfaces daquela minha área. Então, quando eu falo para a mãe, pergunto para a mãe como ela se sente quando ela faz cama compartilhada, como ela se sente nessa livre demanda, como ela se sente dessa criança não indo para a escola, como ela se sente sem apoio nenhum. Eu vou trazer para ela sobre o desenho original do ser humano, que a gente não faz nada sozinho, que a gente precisa de apoio, a gente precisa de uma rede de apoio, né? Do quanto que ela às vezes está sendo sugada pelo parceiro, né? Do quanto a história de vida dela também, gente, uma mãe que foi abusada sexualmente, que tem um toque no peito, no seio dela como algo muito, muito, muito doloroso, dolorido. Eu vou ter que trazer para ela toda a história, ela poder dizer assim, não é meu bebê, é minha história que está me perturbando aqui. Né? E o quanto que eu vou poder explicar para o meu corpo que está tudo bem aqui, que antes de tocar no meu seio era algo muito, muito, muito grave. Mas agora não é. É a primeira vez que quem está tocando no meu seio tem as melhores das intenções e está simplesmente aqui comigo, me permitindo curar, me permitindo, nem eu falar curar, que é uma palavra muito forte, tá, gente? Mas transcender mesmo dessa realidade que eu tinha. Mas olha só, se eu não nomeio isso para essa mãe, gente, isso fica perdido, isso fica solto. Ou está dentro dela, mas, sabe, ninguém nomeou. Seu desafio é esse, né? Então, eu lembro quando eu não tinha conhecimento, tinha um conhecimento ainda muito raso, mas já estava começando. E tinha uma família que, sim, tinha... Eu sentia, tá, gente? De novo, cuidado que não é com a mãe que a mãe traz. Ah, meu parceiro é um parceirão. Gente, parceirão para uns é assim. Meu pai batia na minha mãe, esse aqui não me bate, é um parceirão. Gente, tô falando que a gente sabe o que é ão, o que é inho. Então, tá, tem um range aí imenso que a gente não sabe das histórias de ninguém.
né? Por exemplo, assim, eu da minha história, que venho de uma história de uma mãe muito forte, muito potente, não sei o quê, para alguém ser muito violento comigo, tem que ser assim, um trem gigantesco. Eu não sinto violência muito fácil. E se a Dani me responde assim, você quer, Lívia? Eu acho, nossa, a Dani foi super franca. Para mim, aquilo passa tranquilamente desapercebido, porque eu já invisibilizei isso. Mas para outras pessoas, não. Então, eu posso falar que uma pessoa é violenta ou não, gente, eu estou falando sobre, em relação à minha história. Não estou falando no desenho original do ser humano, isso é violência. No desenho original do ser humano, isso é amor. Não estou falando com essa régua básica, eu estou falando da minha história. Então, meu parceirão, meu não sei o que, isso tudo a gente tem que também ter isso com muita clareza. Ai, eu vou basear no que essa mãe está falando, eu vou basear no desenho original do ser humano. Desenho original do ser humano. Ah, porque meu parceiro, nossa, ele me ajuda muito, ele é ótimo. De que forma? Me dá um exemplo. Ah, então. Ele... Não, você acredita que, assim, por exemplo, se eu estou correndo com as crianças e tal, ele vai lá, e gente, aí fala uma coisa assim que, sabe, não é apoio nenhum, que está sobrecarregada, né? Ele sei lá, gente, assim, então, eu preciso trazer exemplos, porque senão a gente pode ficar nomeando algumas coisas aqui, mas como é que a gente pode pedir o exemplo para essa mãe e a gente, através do... A gente não vai comparar com a nossa vida, não, tá, gente? Ah, isso aí eu queria que meu marido fizesse, não, maravilhoso. Não, no desenho original do ser humano, né? O quanto que essa criança precisa, o quanto que esse parceiro ou essa parceira estão permitindo que ela entregue para esse bebê e responda em relação às necessidades básicas dessa criança. Enfim, então, como é que eu vou ampliando meu olhar, às vezes até através do exemplo que essa mãe traz, e não me apoiando naquilo e falando assim, nossa, esse pai era maravilhoso, né? Ou enfim. Mas vou voltar no exemplo que eu ia trazer para não perder. Eu estava acompanhando essa família e eu vi a dedicação daquele parceiro naquela relação. As perguntas que ele trazia, olha só, já como eu estou me baseando, nas perguntas que ele trazia nas sessões, nos exemplos que ele trazia, na maneira como ele queria estar ser assertivo com aquela criança, na maneira como ele estava propenso a apoiar a parceira, trazendo para ela assim, mas amor, isso acontece, eu não sinto que você sente assim, eu sinto que você sente assim quando amamenta, eu sinto isso, e aí eu trazendo para ele, não, olha, mas isso é natural, isso, sabe, dando ali os nomes, assim, as situações. Então, eu senti essa dinâmica, uma dinâmica ali cooperativa, e essa criança não dormia. E aí, um dia eu perguntei para ela assim, você vivenciou alguma coisa no seu sono quando você era criança? Ai, nossa, a gente vai ter que falar disso? Foi assim a resposta dela. E eu acho importante, sabe por quê? Que eu sinto que como sua filhota, ela tivesse que te manter acordada de noite. E era assim a minha impressão, gente. Era assim a minha impressão. Sabe assim, quanto como ela tem que te manter acordada? E ela falou assim, eu fui abusada a vida toda pelo meu padrasto. 6 anos e meio da minha vida, eu fui abusada pelo meu padrasto. E aquilo para mim, gente, foi assim, faz sentido, porque essa criança não dorme, quase que, sabe, gente? Então, assim, porque como que, pensando exatamente aquilo ali, a ação está muito direcionada para esse acolhimento dessa criança, para ela estar em proteção. E quem sabe agora, eu vejo que essa criança está tentando comunicar assim, né? Esse ambiente, o sono, me parece desconfortável, porque as crianças, gente, elas se conectam com a gente tem que até materializar isso para vocês. A criança não precisa de mãe feliz, alegre, perfeita, pais perfeitos. A criança não precisa disso. A criança precisa de pais emocionalmente saudáveis. Eles precisam estar emocionalmente saudáveis. Então, essa criança, se eu tenho, na minha história, um desafio com o sono, se eu tenho, sabe assim, se o sono, se encostar à noite em mim, se aquilo tudo é muito desorganizador, e essa criança acaba promovendo isso em mim, porque ela está ali encostando, tocando, né, e tal. O quanto que isso me desorganiza emocionalmente, o quanto que essa criança está ali também tentando aproximar e acolher essa mãe que está desorganizada, enfim. Então, foi muito interessante. E quando eu falei para ela assim, será que ela não quer te manter acordada? Será que você também não sente mal com esse corpinho dela encostando? A gente tem que pensar nisso tudo. E, gente, foi assim, é tão interessante porque isso a gente aprende, né, nas literaturas assim, que o nomear organiza. Eu entender o que está acontecendo comigo me organiza.
Não é que eu paro de sentir, mas eu começo a compreender aquilo que eu estou sentindo. Né? Então, olha só, então essa sala aqui está muito fria. Ah, é porque eu queria desligar, não consigo, mas tá bom, eu deixo ligado, porque... Não, mas você sabia que esse ar-condicionado ele fica ligado porque ele é um ar-condicionado central, então vai ser sempre fria essa sala e tal e tal. Quem sabe você traz um casaco, você... E aí eu, sabe, gente, eu trago uma organização para eu conviver aqui de uma forma melhor. Então não é que eu vou deixar de sentir frio, vocês estão entendendo que a gente não vai... O desconforto tem, mas eu começo a buscar alternativas para o meu desconforto. E aí eu consigo trabalhar melhor porque eu estou um pouquinho mais confortável, ou porque eu acho uma alternativa, eu vou ficar aqui um pouco, depois eu fico um pouquinho mais lá fora, que aquela sala ali não tem ar-condicionado. Ou, vocês entenderam assim? Porque senão eu fico sempre vivenciando aquilo desconfortável sem entender qual que é a minha dinâmica como um todo. Então, é muito interessante a gente trazer essas questões. E eu preciso ser especialista na história de vida? Não, eu tenho que entender só que o desenho original do ser humano precisa de proteção, precisa de previsibilidade. O que essa mãe não teve? Proteção. Né? A previsibilidade era de um abuso. Né? Enfim, então, isso tudo vai trazendo para a gente uma clareza para essa mãe. Né? Então, quando você pode procurar um profissional para te apoiar nessa sua história mesmo. Quanto mais você olhar para a sua história e para os seus medos, para os seus desafios, melhor sua filhota vai poder estar. Porque ela não vai precisar organizar isso tudo, ela não vai precisar se conectar com a sua sensação desorganizada nesse contexto. Porque nossos filhos, gente, as crianças, elas são para o corpo. E muitos de nós têm história com o nosso corpo. Muitas de nós. Com toque, com muitos de nós. E aí a infância, ela conecta diretamente com isso, com o meu maior desafio. Por exemplo, assim, na minha história, para a gente poder nomear tudo, acredito eu que não tenha vivenciado violência sexual, violência física, violência verbal, outros tipos de violência, né, que tudo isso. E eu vejo, assim, que eu sou até corporal, sabe, assim, de toque, de encostar, assim, mas o quanto eu tô sempre muito na ação, mamãe muito agitada, vocês veem o jeito que eu converso, com o meu raciocínio, isso tudo é uma fuga. O quanto que o ócio é um desafio para mim. O quanto que a quietude dos meus filhos é um desafio muito grande. O quanto sentar para assistir um filme é desconcertante para mim. Então, gente, eu estou falando assim, como é que a criança nos convida exatamente naquilo que para a gente é muito desafiador? E aí, buscar, então eu busco alternativas, erro e acerto, mas como educadora parental, e às vezes nem olhando para mim mesma, tá, gente? Às vezes numa conversa com a Juliana, numa conversa com a Flavinha, numa conversa que elas conseguem me apoiar e me ajudar a olhar para algo que eu não enxergo. Porque são profissionais que já olham dessa maneira ampliada para a minha vivência. Então, eu trago uma coisa corriqueira e me devolvem perguntas, indagações que eu falo assim, poxa, é nisso que eu vou ter que olhar, é para isso que eu vou ter que observar. Então, gente, como que a gente sustentar a ação? O nosso protocolo, aquilo que a gente tem certeza que vai melhorar aquela criança, como se a gente vai acabar afastando a criança, a mãe da criança. Isso está claro para vocês? Então, assim, eu preciso que esse profissional saiba que a ação não é fusão e, pior ainda, eu sustentar a ação para aquela mãe ficar mais ainda na ação. E mais ainda, a gente, quando não dá certo, a culpa é da criança. Então essa criança deve ter um TDAH, essa criança deve ter um não sei o que, essa criança deve ter um diagnóstico. Isso aqui a gente cai demais para diagnóstico. Demais. Para diagnóstico, para fazer exames, para isso e aquilo, porque a gente está focado na ação. E o último erro, gente, que eu vejo como um dos básicos, eu quis deixar por último, porque assim, acaba que a gente tem mais desafio nisso aqui, porque é uma vivência de todos nós, e de um pouco conhecimento de todos nós do pós-parto. Então, muitos de nós aborda, eu vou falar até pela minha experiência, em todos os profissionais que eu passei com o Miguel. Por que eu chamei aqui físio, fono, TEOS? Porque são as experiências que eu tive. Profissionais que eu vivi muito boas, que eu convivo, inclusive, ainda, mas que eu vejo que não tem esse olhar ampliado para a infância. Né? Que bom que eu estou buscando e eu posso ali dar alguma
direcionada, ou já falar o que eu preciso, o que eu estou buscando. Eu lembro uma vez a Malu está na escola Waldorf e começou a ter muito interesse em ler. Isso que eu acho lindo na escola Waldorf, tá, gente? Da pedagogia. Não estou endeusando nenhuma escola Waldorf, nenhum professor, mas a pedagogia desenhada por Steiner, eu acho ela muito interessante, porque ela faz a criança desejar ardentemente se alfabetizar e ter contato com o número. Então, é algo de desejo mesmo, não é algo de um protocolo ali. Agora está na hora de fazer isso, a criança aprender. Enfim. E aí, minha filha chegou nesse contexto de estar desejosa, desesperada para entrar em contato com letras e números e tal, na escola Waldorf. E aí eu fui, desobedeci a pedagogia Waldorf e ofereci para ela uma pedagoga para estar com ela uma vez por semana. Aí essa professora falava assim, passava no final do dia, ela, olha, hoje eu fazia o seguinte, hoje eu passei para ela isso, hoje nós fizemos assim, hoje nós abordamos a letra. Eu falei, oh, não, fulana, não é isso. Não. Primeiro que eu não preciso nem um relatório. Segundo, que eu quero que a Malu te guie. O que ela pedir? Ela quer... Você está lendo a historinha, ela leva para um contexto dessa leitura, dessa que ela fazia comigo. Mamãe, aí estava lendo assim, por exemplo, a casa... Onde é escrito casa? Aqui. Ah, casa? Ah, é casa? Aí ela ficava... Onde tem mais C? Vocês viram que é o sal da história? Ela não... Eu estava falando da casa, ela já estava da história, ela queria saber onde mais tinha C. Aí, tipo assim, ela ia no meio de um Conceição. Aí ela, mas aqui não, aqui é C cedilha, filha, aqui é essa. E aí eu já não sabia, mas sabe como aí eu já me perdia, porque eu não sabia explicar a mudança do som, e, né, era a mudança do som, mas assim, então eu procurei, aí eu fui explicar para ela, isso que eu quero, que ela está me direcionando, fazendo eu caminhar na historinha de uma forma que eu não sei apoiar. E como ela está com tanto interesse, eu queria que alguém apto a responder estivesse aqui respondendo a ela. Então, gente, eu quero que ela te guie. Aí, quando eu mudei, agora que eu estava em mudança, eu falei, fulana, eu vou agradecer seu apoio, esses meses que a gente teve junto, a gente vai mudar, que é uma outra cidade, né? Enfim. E aí, é pertinho, né? Mas ela falou assim, não, agradeço, sim. Apesar de que, assim, eu sei que seu jeito de educar, assim, é muito... Ela deu uma, sabe... Tipo assim, me encheu o saco esse jeito de você guiar minhas aulas, não está valendo. Mas eu ri sozinha, falei, ela estava incomodada. Mas, e aí eu quero trazer para vocês assim, mas eu já sabia o que eu queria para minha filhota, e às vezes muitos de nós não vai saber, ou porque o meu personagem é muito falador, assim, de falar o que quer, o que não quer, que também tem 1000 desafios com isso, ó, claro que eu tenho, gente, né? Porque quem fala demais dá bom dia a cavalo. E o quanto que as retraídas também não conseguem, está desconfortável, ver o profissional fazendo aquilo, não é o que eu queria, mas como é que eu falo? Então, assim, não estou colocando benefício em ninguém aqui, tá, gente? Então, assim, como que... Você viu que eu coloquei, a outra entendeu como uma regra muito dura, com certeza eu coloquei como algo muito enrijecido, assim, eu quero assim, a Malu vai guiar tipo assim, seu trabalho não me importa. Não foi meu interesse, meu intuito, tá, gente? Mas depois que ela me trouxe, eu vi que eu tinha incomodado, que tinha sido uma forma, enfim, que para ela não estava confortável também. E aí quem não consegue se colocar, então assim, enfim, mas aí estou querendo trazer, porque eu estou trazendo para vocês todos esses profissionais. Então, quando eu estou com físio, com fono, todas as vezes eu dou uma direcionada, olha, eu quero que ele tenha prazer em estar aqui. Se ele não tiver prazer em estar aqui, para mim não é valoroso, não tem valor. Então, se a sessão durar 20 minutos, tá ótimo, tá tudo bem. Não precisa durar 45 minutos. Se ele quis ficar 10 minutos aqui dentro, tá tudo bem. Eu me sinto desconfortável, acredito que você também, mas é nosso. Então, e é desconfortável, gente. Quando a criança sai com 15 minutos, você fala, ai meu Deus do céu, é cara essa sessão, é isso e aquilo, né? Então, quanto que a gente tem que segurar? E às vezes eu caio em tentação, filho, mais 5 minutinhos, mas o quanto que às vezes um profissional que também tivesse sustentado pudesse falar assim, liga, tá tudo bem, vai tranquila, a gente vai chegar onde a gente quer, com calma. Então, vocês estão entendendo como é importante esse olhar ampliado de saber que a criança tem que estar ali com prazer, de que se a criança fala que não quer fazer, é importante aceitar esse não. Se a criança se sente desconfortável, quanto eu, profissional, tenho que buscar uma outra alternativa. Quando eu, mãe, quando vejo que meu filho não quer ir, o quanto que eu tenho que resistir aos meus desejos e falar, é mais importante que ele esteja bem, é tão importante. Então, assim, o quanto a gente precisa ampliar. Mas, enfim, quando a gente fala que os profissionais abordam a gravidez e o parto,
todas as anamneses que eu respondi perguntaram sobre a minha gravidez e sobre o meu parto. É desejado? Não foi desejado? Gente, isso numa base muito superficial da psicanálise, mas assim, quase que entrando na universidade, eu pergunto assim, mas você conhece o alfabeto? Gente, isso é muito básico. Eu perguntar para entrar numa faculdade se a pessoa conhece o alfabeto, né? Passa por isso, passa, porque de alfabeto eu aprendi a ler, escrever, estudar, passei para o primeiro grau, segundo grau, né? Tem um caminho. Então, quando eu falo sobre gravidez e parto, eu estou sim entrando em questões importantes, mas quantos puerpérios destroem o que aconteceu na gravidez e parto, gente? Oi? É no puerpério que a gente está no nosso terceiro nascimento, porque o primeiro nascimento é o nosso nascimento mesmo. O segundo é na nossa adolescência. O que são os nascimentos? Onde toda a nossa carga emocional vem de novo à tona. Quase que nosso cérebro límbico, ele toma conta do nosso cérebro, do nosso cérebro, do nosso neurocórtex, sabe, gente? Então, assim, é quando de novo vem os ímpetos emocionais, vem esse límbico aflorado, que é no nosso nascimento, a gente é puro límbico, né, do choro, né, do estar ali com preciso que as minhas necessidades sejam atendidas, né? Até por isso, porque a criança não tem o neurocórtex ali mielinizado e desenvolvido, enfim, e isso é desenho original do ser humano, exatamente para a gente ter esse cérebro. Eu sou só sensações e meus pais vêm com a razão para cuidar de mim. Olha que interessante isso. Eu preciso de um cérebro de um adulto para usar, para não fazer falta o meu cérebro racional aqui enquanto criança. Olha que importante isso, né? Porque tem alguém cuidando de mim, tem alguém cuidando pela minha segurança, prezando pela minha segurança, prezando por tudo que eu, adulto, já tenho que cuidar de mim. Porque a gente não pode esperar do outro. Eu já tenho um desenvolvimento para eu cuidar da minha previsibilidade, do que é seguro para mim, do que é protetivo para mim, da minha diversão, do meu prazer, da minha expansão, da minha, enfim. Então, quando a criança pede esse cérebro nosso. Então, a gente no puerpério, e nós que trabalhamos com mães em puerpério, e puerpério vai até os 3 anos, eu gosto muito dessa teoria, que o puerpério é até quando a criança passa a se expressar perfeitamente. Que ela não precisa mais do meu cérebro para nomear aquilo que está acontecendo, aquilo que ela precisa. Então, enquanto a criança pode se organizar e trazer as informações para a gente, o quanto que a gente pode emprestar o nosso cérebro e nomear para depois ela estar apta a nomear. Bom, o profissional que não percebe o puerpério como esse de novo, toda essa avalanche emocional vindo à tona, que é um presente que nossos filhos nos dão, eu vou ver que no meio dessa avalanche houve de novo recalque social do parceiro, dela mesma, da história dela, as crenças dela, de como deveria ser, como deveria acontecer, e tal como a gente se afasta completamente da criança no puerpério, porque é uma fase mais vulnerável, e dependendo do meu entorno, além de mim mesma, eu vou me desorganizar. Então, gente, o puerpério é a fase mais importante para a gente focar. E se a gente tiver com essas mães no puerpério, onde a gente tem maior responsabilidade de trazer para ela, nomear a necessidade de estar em rede de apoio, sábia, trazer para ela o quanto que o instinto dela, porque com todo esse campo emocional à tona, o instinto vem. É a grande possibilidade que a gente tem no instinto. Se a gente começar a colocar uma regrinha, eu saio do instinto, gente. Mas está mamando de quanto tempo? Acabou. Pega o instinto e fala assim, esquece isso e vão para a razão. Ah, mas quanto que aumentou de peso hoje? De novo, sai do instinto, vou para a razão. Ah, mas quanto que... Vocês entenderam? Então, eu começo a querer... Aí, o que a gente fazia? Hoje em dia, a gente tem um aplicativo para anotar tudo da criança. Quando as pessoas quando descer xixi... Gente... Por quê? Porque perguntam isso para a gente. Porque perguntam. Um profissional materno-infantil pode fazer esse tipo de pergunta? Ou eu tenho condições para... Tá urinando? Tá? Se tá enchendo a fraldinha? Assim, quantas vezes? Por quê? O quanto? Isso né? Isso é o que eu entendo da minha técnica lá, dos meus fundamentos, e eu vou observar nesse corpo, vou ter várias maneiras de observar, enfim, o quanto eu preciso ser responsável pelas perguntas que eu faço. Dorme bem? Mama bem? Quanto? Né, gente? Evacua bem? Quanto? Eu posso dizer, olha, evacuar bem
Evacuar assim, assim, assado. Fazer xixi bem é assim, assim, assado. Dormir bem significa que adormece, tem as sonecas, né? Desperta de noite, é esperado. Mas então eu tenho que conceituar o que é dormir bem, o que é mamar bem, o que é evacuação adequada, o que é. Concordam? Para essa mãe falar, sim. Né? E não esperar que ela me traga as informações. Então, gente, isso aqui é um grande erro. Então, aí, aqui já sustenta todas as bases do profissional no mercado materno-infantil, que é o conhecimento sobre apego seguro, né, que vai trazer todas essas bases desses pilares da proximidade, da proteção, da previsibilidade e da diversão, que é do play, né? Então, a base do apego seguro, o desenho original do ser humano. O foco é na criança, que a gente já trouxe o exemplo lá, quando a gente foca na mãe, quer saber da mãe, escuta a mãe, como a gente perde exatamente o que a criança está comunicando naquele comportamento, sem dormir, sem amamentar direito, sem aumentar o peso, sem comportamentos adequados para a idade. Então, assim, quando essa criança tem desafio na movimentação, quanto que na questão motora, e se aquilo, às vezes nas questões motoras, né? Eu vou falar para vocês que eu vivenciei muito nas questões motoras do Miguel, quanto que os profissionais me faziam estimulá-lo dentro de casa. E a gente começou que para mim era fácil, mais fácil possível, a operacionalizar completamente minha relação. Estava no meu colo, tinha que tomar conta da cabecinha, a cabecinha tinha que estar assim assado, o bracinho tinha que estar assim assado, o pescocinho tem que estar assim assado, as perninhas tem que estar assim assado. O quanto a gente, às vezes, com o melhor dos intuitos, enquanto profissionais que trabalham com crianças, a gente quer estimular aquela criança sem entender que eu estou tirando a mãe do maternar. Então, às vezes, é melhor eu aumentar uma sessão. Às vezes, é melhor eu entender que o estímulo pode ser com outro profissional, fazer um acordo com outro profissional que está com essa criança, para a gente ter uma abordagem adequada ali, técnica, mas envolver pouquíssimo a mãe nesse contexto, porque vai mais operacionalizar aquela relação do que e afastar o vínculo. Porque se eu operaciono, se tem regras, a gente sai do vínculo. Compreender que todo comportamento, né, do bebê e da criança é uma comunicação, então a gente confiar como profissionais e ter as bases do trauma, gente, que as bases do trauma nada mais é do que eu entender que todos esses cortes de vínculo, tudo que a criança do desenho original dela, do ser humano, precisa para sobreviver, toda a base dessa precisa do vínculo, que é o que o Bowlby traz para a gente, né, com grande clareza, quando ele percebe que a criança não busca o alimento que o Freud trazia, né, que vinha da teoria do amor interesseiro, que a criança, o que ela busca primeiro é o vínculo, ou seja, os macaquinhos preferiram estar numa cobertinha do que numa mamadeira, né? Como isso faz com que essas quebras causam trauma, ou seja, o meu desenho original, que é o desenho original da criança, precisa de proteção, desse colo materno, desse contato, dessa previsibilidade, dessa mãe emocionalmente conectada aqui, que é esta quebra que causa o trauma. Essa não receber literalmente o alimento mais importante para mim, que é o meu alimento emocional, porque senão não seríamos seres humanos, a gente podia ser uma planta, né? Ou às vezes eu falo assim com uma forma muito dura de dizer, se não fosse vínculo que as crianças precisassem, se fosse só operação, hora do banho, hora da alimentação, hora de psicóloga, hora de voltar à escola, as crianças no orfanato estariam muito bem. Quer mais regra do que tem lá? Pontuais. Tem a hora da comida, a hora do banho, a hora disso, a hora daquilo. Gente, o que falta para essas crianças? Que às vezes são completamente desorganizadas emocionalmente, para a sociedade depois no futuro? O campo emocional. Porque é isso que traumatiza, esta quebra. Então, nós profissionais que trabalhamos com família, se a gente não focar no vínculo desses pais com essas crianças, nós estamos sendo responsáveis por muita quebra na sociedade. A verdade é essa. Nosso protocolo está perfeito? Está. Mas o quanto a gente está tá consciente das quebras que a gente está realizando naquela dia. Então, gente, eu preciso que nós sejamos esse profissional no mercado. Esse profissional consciente, esse profissional que sabe
que a técnica não sobrepõe a relação, que eu tenho que entender exatamente como que essa mãe está com essa criança, que eu tenho que proteger primeiro essa relação antes de acreditar que a minha técnica é isso, que é aquilo que vai apoiar essa família. Se eu quero que essa criança durma, sou uma consultora do sono, jamais colocaria uma técnica, vou entender por que essa criança não dorme e entregar para essa mãe essa relação de vínculo. Se essa criança não aumenta bem, como é que eu apoio essa mãe nessa relação? Olhando para isso, e não só na pega, na linguinha se está travado ou não, porque, né, o que eu preciso mesmo, além, né, primeiro é entender essa dia de o que é a amamentação para essa mãe, para depois olhar para essa criança, algo técnico para eu agir, ou seja, vai ser complementar. Se eu sou pediatra, o quanto que essas doenças de repetição, o tanto que essa mãe está no consultório, o tanto que essa mãe depende de mim, está deixando ela extremamente operacional e saindo da intuição dela e desse instinto. Então, o quanto eu, como psicólogo, às vezes como eu compartilho as atitudes com a criança, eu estou afastando essa relação. Eu, como enfermeira, ali no apoio, naquele cuidado com a criança, como coloco inúmeras regras, sem entender que aquilo flui da mãe, quanto que eu posso apoiá-la, quanto eu posso fortalecer essa mãe nessa relação aqui, do que falar, dá licença que eu sei fazer melhor, não faço sozinha, enfim, isso aqui só eu sei fazer, enfim, então, o quanto a gente precisa ser o profissional consciente e entregar exatamente o que aquela mãe precisa. Às vezes a mãe nos busca, gente, para fazer a criança dormir, né? E na verdade o que ela está precisando é de compreensão do que é dormir para uma criança, qual que é o ritmo de um bebê, o quanto que eu preciso estar próximo, o quanto que o sono precisa de segurança, proximidade, o quanto que precisa, né? É isso, a pergunta dela vem do mercado, do mundo externo, e a gente vai entregar o que ela realmente precisa. Então, sejamos esse profissional. E como que a gente vai ser esse profissional, né, gente? Na escola, a gente tem hoje a certificação em educação positiva, a pós-graduação em educação positiva, e nesses dois formatos, um formato, a certificação, ela vem com todas as bases para nos tornarmos educador parental. É chancelado pelo MEC, é um aperfeiçoamento, é uma extensão universitária, não precisa ser graduado para fazer a certificação, mas é considerado uma extensão universitária, onde vocês vão conseguir ter todas as bases para atuarem de forma consciente com as famílias, ou seja, eu ser um pediatra, educador parental, eu ser um professor, um pedagogo, educador parental, eu ser uma enfermeira, educadora parental, eu ser uma física, uma fono, uma TO, significa que eu conheço de desenvolvimento humano, que meu trabalho é baseado em ciência do trauma, né? Eu sei por que eu estou agindo assim, qual é o meu foco. Então, a minha atuação, ela fica muito mais abrangente, muito mais, digamos, ela tem uma performance muito melhor, porque eu tenho um olhar ampliado para esse indivíduo e para essa família. E a pós-graduação, gente, ela vem com uma especialização na educação parental, né? Então, vocês saem como educadores parentais, e na pós-graduação eles saem como especialistas em educação parental, onde a gente vai trazer os autores dos livros para trazer aula para vocês, então os autores das literaturas que suportam nossas aulas, os vivos, né, primeiro, e o que a gente consegue a agenda, mas a gente está realmente correndo atrás para todos, já temos bastante profissionais, já temos a Chefari conosco, já temos o Hugo Monteiro, já temos a Carolina Arcari, já temos muitos profissionais para suportar esse nosso olhar. Então, a pós-graduação é uma especialização mesmo, e a certificação também, ambos nos tornam educadores parentais. Tá? E na pós-graduação, como são 420 horas, é 180 horas contra 420, porque a gente vai aprofundar em cada tema. Saímos especialistas em adolescência, saímos com ações do autocuidado, a gente sai com o autocuidado para trazer para as famílias de uma forma de vivência mesmo, criança interior, enfim, todos os temas apresentados na certificação nos deixam aptos, né? Por isso chama um aperfeiçoamento que nos torna aptos a atuar naquela profissão, chancelado pelo MEC, e a pós-graduação os dois têm a mesma base, tá, gente? Vocês ficam 7 meses juntos, são as mesmas aulas, a mesma turma, todo mundo junto, durante esses primeiros 7 meses. E aí, após a última aula de outubro, é que começa a pós-graduação a entrar em contato com esses outros autores, com as aulas dos outros autores, e ter aulas mais aprofundadas dos mesmos temas já apresentados. Bom? E como que a gente está trazendo, né? Então, a certificação é chancelada pelo MEC, a duração é de 7 meses, tem uma carga horária de 180 horas, é 100% online, tá, gente? Então,
vocês têm um ritmo, a gente vai distribuir o material para vocês assistem o ritmo de vocês, e tem a aula de perguntas e respostas, tá bom? E é uma ementa que é a base, né, para a pós-graduação. Às vezes a pessoa faz a certificação agora e no próximo ano decide pela pós-graduação e você já tem essa primeira fase já realizada, vamos fazer só o complemento, tá bom? Você sai também com a certificação em apego seguro, porque a gente sabe que não tem condições mesmo da gente começar a falar de temas tão profundos como a certificação em educação positiva traz, sem conhecer profundamente apego seguro, né? Então a gente tem a certificação também em apego seguro e temos, né, somos nós apresentando, eu, Clarissa, Flavinha, Ju, a Maia e o Hugo na certificação. E na pós-graduação, que eu mais ou menos já apresentei para vocês, o que tem a mais, né, que a gente pode pensar nessas 4, a duração é de 1 ano, e a gente tem os conteúdos exclusivos, que é o caminho de conexão com a criança interior, a atuação consciente na adolescência, o autocuidado também, que não está aqui, porque faz parte dessas mais de 60 aulas aqui, né? Mais mentorias, e hoje já temos contratados para a nossa aula, tá, gente? Carolina Arcário, Hugo, a Laura Gutmann, Chefalha, Sheili, o pastor Henrique Vieira, Clarissa, Flávia, eu, Ju e Maia. E profissionais que a gente ainda está a confirmar. O valor da certificação é de 6.970. Hoje, né, a gente está compartilhando com vocês sem juros, então isso dividido até 12 vezes sem juros. E a pós-graduação, que começa no valor de R$12.000, tem desconto à vista, né, que reduz um pouco, e é parcelado, mas são os juros da plataforma Hotmart. Tá? Então, são esses 2 cursos nesses formatos de pagamento, que pode ser em cartão, boleto, em Pix, PayPal, ok? Esqueci que esse é o banco lá de Portugal, acredito, CMB. Enfim, então, quem deseja ter esse olhar ampliado para a infância, ter seu atendimento de uma forma muito mais profunda, baseado na educação positiva, que vai sustentar vocês todos, né, nessa estrutura que a gente trouxe aqui nessa aula hoje. Está aqui o QR Code, né, para vocês conseguirem falar conosco. A gente vai, quando vocês entram nesse QR Code aqui, vai entrar no bot, num computadorzinho, ele vai direcionar para vocês, se vocês querem falar sobre a certificação, digitem o número 1, se querem falar sobre a pós-graduação, digitem o número 2. O que eu posso dizer para vocês é que é uma formação que não só transforma a nossa atuação, mas transforma a nossa relação conosco e com o mundo. Então, quem tiver interesse mesmo, acredita que é o momento, não perca essa oportunidade de realmente mudar, começar já 2023, né, gente, com uma atuação completamente diferente do que atuava até então, ok? É isso, fico muito feliz de ter vocês aqui, estou aberta agora para perguntas, quem que quer trazer algum contexto, quem quer compartilhar conosco o que pensou, sentiu, estou vendo aqui um monte de perguntas aqui. Vamos ver se vocês querem que eu siga para a pergunta, alguém quer falar, levantar a mão e já falar, e eu vou aqui olhando as perguntas enquanto isso. Então, a gente tem aqui, ó, se todo profissional tivesse essa visão, um seria outro, obrigada, Liv, e tal, mas isso já foi no finalzinho aqui. Sou professora, não, que já estava na apresentação. Mas, enfim, aqui estou vendo que só tem agradecimentos, enfim, quero saber se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que ficou ainda solto para vocês, que alguém que fala assim, Lívia, mas eu atuo assim, como é que isso pode ser transformado? E como é que hoje, a partir de hoje, dessa aula, eu já posso agir de uma forma diferente? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que possa compartilhar com a gente? Ou algum insight que teve, né, a partir dessa aula? Estou amando aprender aqui, Oi, ó. Lívia. Oi, Camila. Oi, tudo bom? Eu anotei aqui algumas coisas enquanto você ia falando, né? Primeiro, assim, é sempre uma delícia te ouvir, né? Qualquer convite que a escola nos faça, a gente está aqui colado. Estou vendo várias carinhas aqui, né? Porque é muito bom ouvir vocês. Bom, E você falando, né, da questão da técnica, do quanto a gente muitas vezes insiste, né? Nessa questão de sustentar técnicas e buscar procedimentos, veio muito para mim a questão do quanto isso tem a ver com uma questão de que a gente tem sempre que dar uma resposta, né? A gente tem sempre que buscar dar uma resposta, mas a mãe vem com questionamento e a gente tem que ter uma resposta.
E o que a gente aprende na escola, né, assim, para mim ficou muito forte, assim, quando a gente fala de relações humanas, a gente não tem como falar se a gente não tem uma compreensão da experiência, né? Então, não é só um aplicar de técnicas, né? A gente precisa compreender o contexto, a experiência, né? Aquilo que aquele indivíduo, aquela família, aquela criança vivencia como um todo. Então, assim, para além de técnicas, né? E eu sou pedagoga, né? Trabalhei muitos anos na educação infantil em sala de aula, hoje não mais. E é um desafio muito grande a gente levar para a escola, né? Que escola muito cursos de formação, com técnicas, com a teoria tal, e sem a compreensão do básico, né? Primeiro do que a gente chama de desenho original, né? Do desenho original e das relações ali, né? São instituições que as relações entre os profissionais, né? Estão extremamente fragilizadas, estão repletas de violências, de abusos, né? E a gente está lidando com profissionais que lidam com as crianças, né? Com tudo isso. Então, é um desafio para mim no meu trabalho, né? Levar essa compreensão, né? Esse olhar ampliado que a gente chama, né? Assim, vamos sair de técnicas, e eu trabalho hoje diretamente com um Instituto Federal, onde os professores, a grande maioria, são concursados e têm um doutorado, e assim, o quanto isso é mais difícil ainda, né? Quanto mais a gente foca na técnica, quanto mais a gente tem a técnica como uma base, os títulos, enfim, é mais difícil a gente chamar aquele indivíduo, promover, assim, vamos olhar, vamos sair disso, vamos para o raso, vamos Mas para olha o só, básico, para o raso. mas olha o que me vem. Uma vez, há 12 anos atrás, eu vivia muito viajando, gente, eu tinha muita doença, porque eu ficava 15 dias no Brasil, 15 dias fora, pegava muito voo de 16 horas, enfim. E eu fiquei muito doente, essa fase da minha vida. Então, vocês imaginarem, tive, né, enfim, muito doente, então meu corpo, com essas mudanças de fuso e tal, meu corpo completamente se desorganizou. Quando eu cheguei numa profissional, gente, eu falei para ela assim, e o que me levou lá, né? Me levou lá que eu fazia musculação, eu tive, tipo assim, eu fazia musculação, sempre fiz, inclusive viajando, e cheguei lá, eu tava com uma fratura interna, e fratura interna é como se tivesse um músculo fraco, sabe, gente? Então, aquilo para mim foi muito quando o ortopedista trouxe a resposta, eu pensei, oi? Como assim? Se a cura é fazer musculação, eu tive. Enfim, quando eu cheguei nessa profissional, e eu pedi para ela me curar, ela falou assim, olha, primeiro, a gente vai ter que olhar para tanta coisa, que você não ter mais essas dores vai ser o resultado de tudo outro que eu vou olhar, tudo mais que eu vou olhar. Então, isso foi muito interessante, porque ela me falou assim, peraí, eu vou te dar esse resultado que você espera, mas para eu chegar nele, eu vou ter que olhar seu corpo todo. Entendeu, Camila? Não vou poder ficar olhando sua perna e seu músculo. O que esse profissional já está fazendo? E o que mudou para você? Se você literalmente vem com uma questão assim, como assim se a cura é a musculação e eu sempre fiz? Então, é assim que a gente vai tratar, gente, nossos colegas e lidar conosco também. Eu tenho uma técnica, ela é muito importante, eu não vou invisibilizar, eu não vou invalidar isso tudo que eu conheço, mas precisa de alguns passos antes para que isso tudo que eu conheço faça sentido. Entenderam? Então, se os pais nos trazem um desafio e querem respostas, primeiro, o medo de não dar resposta diz muito da nossa história, que a gente tem que ser assertivo. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo? A gente tem vergonha de falar, de ser aquilo, porque a gente tem medo de errar, porque vem de uma sociedade que não comete erros. Por que a gente tem medo de errar, gente? Porque nos falaram que adultos não cometem erros. Foi assim que nossos pais passaram por gente, que eles sabiam de tudo, eles eram, né? Então, a gente vem dessa base aí. E a gente se sente vulnerável e tal, a gente não fala nada. Bom, eu não sou essa pessoa que não comete erro, então, coitado de mim. Então, Camila, eu queria dar uma resposta para alguém, eu amaria essa resposta que eu recebi dessa profissional, falando só de uma parte técnica, né? Que ela não falou do meu campo emocional, não falou nada disso. Mas foi uma resposta muito organizada para mim, realmente. Você acha que como é que você acha que seu corpo não está mostrando que ele está completamente desorganizado com esse fuso? Completamente. Aí ela começou a mostrar as doenças
que nem sabia que pilotos de avião tem, todos esses profissionais que trabalham assim, nessas mudanças de fuso, que eles têm uma saúde muito não sei o que. Olha só, ela trouxe para mim um contexto, porque eu fiquei 2 anos nessa condição. Então, ela me respondeu também, Camila, não aquilo que eu esperava que ela respondesse, entendeu? Ó, você vai tomar tal remédio, você vai fazer isso aqui, você vai fazer essa fisioterapia e vai mudar a sua vida. Não, ela não me respondeu Sim, isso. sim, esses questionamentos, né, que você trouxe, né, se a gente conhecer, são respostas, né? A partir disso a gente vai encontrando as respostas, né? É E porque o hoje, que eu falo é assim, é a resposta no sentido de algo muito imediato, né? Que é aquilo de uma resposta muito imediata, né? De faz isso, você sim, consegue isso, né? De sim, ter exato. uma, enquanto muitas vezes tem várias questões envolvidas aí, né? Exatamente. É isso, Camila. Mas eu quero só trazer também que muito vem do nosso medo. Outro dia, no grupo meu do sono, apareceu assim, Lívia, é até uma portuguesa. Aqui no Portugal não tem como trabalhar com educadora parental, não, porque aqui eles você precisa ter uma base, precisa ser psicóloga para isso e tal, tal. Aí ela foi falando, explicando, né? Eu falei assim, fulana, mas eu vou te falar, esse desafio, essa crença de que você não consegue trabalhar não é sua, não. Não, aqui é muito sério, isso que é muito, né, ela colocando lá. Eu falei assim, eles precisam saber da nossa formação primeiro. Que dia que você me perguntou qual que era a minha formação primária? Aí, ó, porque eu sou engenheira. Por que você fez curso comigo? Porque essa crença é sua. Porque que dia que passou pela sua cabeça assim, eu preciso saber qual que é a formação da Lívia para ele, para... Ninguém faz isso. Porque hoje o que você traz, o que você compartilha, foi fazendo sentido, você fala, poxa, eu quero aprender isso, quero... Vocês entenderam? Então, assim, isso é muito crença. E ela falou assim, pois é, acho que eles têm até uma expressão, né? Mas esqueci agora a expressão. Mas é tipo, poxa, é mesmo. Eu nunca te perguntei o que você fazia, né? Então, é isso. Então, quanto que a gente também, Camila, é essa resposta, a gente precisa ter essa resposta. Eu sei que eu posso ter um olhar da educação positiva, mas não é isso que os pais querem. Por que eu acho isso? É porque para mim é difícil escutar quando é para mim, então eu estou falando da minha história, né, gente? Então, assim, para mim é difícil quando eu chego lá com o professor fala uma coisa do Miguel, para mim é difícil. O que os professores perguntam quando alguém traz um desafio do Miguel ou da Malu, né? Eu chego assim, para mim, comigo mesma, o que eu estou fazendo lá em casa? Meu Deus, sabe? O que eu estou fazendo, né? Então, o que eu estou esperando para Miguel, para Malu? Por que eu estou, né? Uma questão, uma vez, uma questão foi a amizade, né? Quanto que a Malu, ela assim, quando faz amizade, assim, ninguém, a pessoa não pode conversar com mais ninguém, é só com ela, né? Então, o quanto que eu não estou tão dedicada a ela, gente, que ela está buscando no mundo externo essa dedicação. Olha só. Entenderam? Se o professor falasse isso comigo, eu ia falar, meu Deus, verdade. Mas não é que não vá doer, mas é tão importante quando a pessoa fala uma coisa que faz sentido, né? Igual quando às vezes a pessoa quer saber o diagnóstico que ela tem, não é que ela fica feliz, eu tenho um câncer, não, é assim, mas agora eu sigo esse caminho que eu vou seguir, entendeu? Não é de celebrar, poxa, então tem um caminho a seguir. É isso, então para onde que eu vou olhar? Então, esse é o nosso olhar que é importante, entendeu, Camila? É confiar que aquilo que a gente vai trazer vai ser de muito mais valor do que aquilo que estão acostumados a trazer para nós. A Maria Luísa está muito difícil com as amizades, então você tem que conversar com ela em casa, que a amizade é assim que trouxeram para mim, entendeu? E eu pensei, não, o buraco é um pouco, queria que fosse isso, mas não é. Seria ótimo se fosse isso. Ia chegar lá em casa e falar, Malu, olha, daqui por diante a amizade se fala, né, gente? Não é. O quanto eu não me dedico a você, né? O quanto você está buscando em alguém uma dedicação única, né? O quanto você precisa desse olhar único para você, se sentir importante para alguém e tá fazendo isso com seus coleguinhas. É isso, gente. Aí daí eu mudei para sempre. Não, claro que não, gente, mas eu fico com essa indagação interna. Aí, ó, olha eu de novo, olha eu fazendo tudo em duplo, agora tudo isso aqui, dá banho em duplo, não sei o que em duplo. Entendeu, gente? Então, assim, e aí a gente vai trabalhando um pouquinho com isso. Te respondi, Camila? E eu acho que uma resposta que traz para todos nós, assim, das nossas novas abordagens, elas não afastam, elas organizam. Aí o profissional, o pai nunca mais voltou. Vou falar até uma coisa que a Ju, né, minha sócia, que é pediatra, traz assim. Gente, muitos pais nunca mais voltaram quando eu trouxe meu olhar.
E eu fiquei feliz de ter colocado aquela semente, porque se não voltou é porque entrou no coração e doeu. Né? E quantos de nós, quem já atende como educador parental, vai ver que muitos dos pais que voltam, 60 sessões, você fala assim, não entrou uma palavra que eu falei. Gente, isso acontece demais. A pessoa que está ali com você assim, constantemente é porque não. Aí, às vezes ela faz uma pergunta que eu falo assim, gente, eu não soube entregar isso, eu realmente não estou conseguindo acessar. Porque ela trouxe uma pergunta assim que mostra que eu não achei esse canal condutor mesmo, sabe? Porque ela também está comunicando comigo, viu, gente? Quando aquela pergunta não existe, é porque o quanto eu não fui assertiva ainda em trazer. Então, o quanto que as famílias ficam conosco ou não, nada diz respeito à nossa performance. Olha que interessante. Nada diz respeito à nossa performance. Porque, às vezes, o que fica... Você está performando pessimamente. O que sai, ficou. Entrou. E aí vem as famílias, assim, né? E a gente, nossa ideologia de, vai ser aquela que pontualmente volta, e volta com perguntas profundas, volta com desafio, volta com a dor, e você pode compartilhar o seu desafio também, a sua dor também. Essa é uma realidade dos nossos profissionais de educação positiva. A gente tem que estar vivendo também para saber o quanto é difícil. Eu não estou aqui chegando para vocês assim, gente, chegando aqui e falando assim, é muito fácil, vou falar para vocês como é que... Não, gente, está longe de ser isso. É o quão difícil é, mas o quão importante é a gente estar nesse caminho. A nossa responsabilidade com as famílias. Quando eu olho para a situação, a Débora está aqui, que é a nossa nutricionista lá da escola, que ama o trabalho. Imagina a Débora até hoje, focando, não está comendo, então nós vamos fazer o seguinte, né? Envolve a criança lá na comida, não sei o quê. Só isso. Né? Os pais estão sendo violentos com essa criança? Esse momento é violento? O que é a mesa dessa criança? O que essa criança está vivendo na vida dela? Eles estão numa separação? Eles estão... Enfim, essa criança está sempre sendo tão espremida nas regras que ali a única regra dela é aquela. Ela também precisa de uma regra aqui. Então, é assim, gente, assim, é tão mais amplo. Na verdade, a gente vê... Aí a gente fica até literalmente com medo de falar bobagem, gente, porque a chance de falar bobagem é muito maior. Porque, né, se eu não estou com um olhar para a educação positiva de verdade, que ela está aqui, internamente, né? Sem entender o desenho original do ser humano. Então, assim, eu vou passar uma dieta, mas, nossa, a criança realmente está com sobrepeso, é falta de exercício, deve ter, né, gente? As crianças ficam só na televisão. Aí o pai, fica só na televisão, então nós vamos tirar a televisão, não entendendo por que essa criança precisa estar na televisão, por que essa criança está completamente desconectada do seu movimento natural. Então, é tudo isso que vai permear essa relação. Que depois, o sobrepeso dessa criança, ele vai acontecer, ele vai ser organizado, vai mudar, porque outras coisas foram vistas. Essa criança está sendo vista na sua integridade, né, como um todo. Aí tem aqui, a gente já terminando, olha, da Bernadette, eu gostaria de saber se eu, sendo professora da minha filha, pode me afastar do maternar. Talvez no próximo ano eu pegue a turma dela e estou indecisa em aceitar ou não a educação infantil para criança de 4 anos. Olha que pergunta interessante. Bernadette, você ser professora da sua filhota, né, ou não, eu vou trazer um contexto até sustentado em Steiner, tá? Que traz para a gente algumas belezas, assim, que eu gosto, né? Não sustento tudo neles, mas eu acho umas coisas muito interessantes. Mas o quanto que você tem que estar atenta de onde você é professora, e de onde você é mãe, sabe? O quanto você vai saber ter vai ser o maior desafio vai ser seu, de quanto você vai saber, né, quando atuar de uma maneira ou de outra. Porque você pode, até com a sua filhota, ter um termômetro da turma inteira muito mais apurado do que uma professora que não está. De saber que aquelas atividades não conectam, de ver o desafio, né, a sua filha não querendo fazer o dever. Aqui, 4 anos, né, mas vamos falar que fosse, vai saber que escola que é, eles têm dever de casa, mas acho que 4 anos ainda nem escola tradicional para um dever de casa, mas nada é impossível nessa vida, né, gente? Então, mas o quanto que o cansaço da criança, o mal-estar dela no final do dia, diz respeito muito à dinâmica da sua aula, sabe? Não assim, minha filha, porque eu dou aula para ela, no final do dia ela quer chamar minha atenção, ela fica cansada, fica chorosa, sabe aquelas coisas que a gente começa
a responder, como diz meus filhos, com a adultice, com a doença do adulto. Então, o quanto a gente pode se aproveitar dessa oportunidade e ter um termômetro real dessa realidade, né? Do quanto quão assertiva eu sou, quanto não, porque eu estou vendo o resultado na minha casa. Né? O quanto que minha filha consegue ter de mim dentro de casa, que na escola ela não precisa ver o que eu materne ela dentro da escola. Faz sentido que ela está aqui em grupo e está porque a criança, gente, nada ela faz para ganhar atenção, não existe isso na infância. A criança ela não tem, se ela precisa do nosso cérebro emprestado, o quanto vocês acham que ela tem condição de manipular, que é algo muito desenvolvido já, é algo de uma evolução, de um neocórtex, assim, né? A manipulação é algo mais evoluído, não tem condição de uma criança manipular. Na verdade, a criança quer o que ela quer, o que ela precisa. Ela não manipula para aquilo. Se ela manipula é porque eu conduzo aquilo, que é assim, quando eu peço água, a mamãe me dá isso. Ela condicionou aquilo. Entendeu, gente? Aqui eu faço isso, ganho isso, pego aquilo. É um ciclo que ela fez, é uma coisa até muito simples, assim, até, digamos assim, primária para contextualizar aquilo tudo. Então, o grande desafio, Bernadette, vai ser seu, né? E eu desejo mesmo que você seja assim, se aproveite essa oportunidade, que você assim, se inspire, que você realmente abrace essa oportunidade e fale assim, olha, vai ser meu termômetro real, que vai ser um grande desafio, tá, Bernadette? Que a gente vai ver o tanto que a gente trabalha dentro de casa, o quanto que com filho a gente ainda trabalha, a gente não consegue separar esse lugar, o quanto que a gente vive de trabalho e nos dedica a eles, você vai começar a sentir isso na pele. Né? E também a experiência dos outros pais, você vai sentir isso tudo. Então, não estou falando que vai ser fácil, mas que você tenha sempre como uma oportunidade de rever, né? De crescimento mesmo, pessoal, né? Da maternidade profissional, tá bom? E peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda mesmo, assim, de profissionais que possam trazer para você, né, olhar, traduzir isso para você, né? Se você for fazer certificação, você vai conseguir acompanhar, mas é muito bom nós, educadores parentais, terem um outro educador parental para olhar para a gente, porque esse negócio precisa de um olhinho externo, tá? Ninguém sai aqui, eu sou maravilhoso, não preciso de ninguém, pelo contrário. Quanto a gente precisa do olhar do outro, só que agora eu sei que olhar que é esse, que é o olhar que eu preciso para dentro da minha casa. E aí, aqui da Larissa, eu trabalho nessa perspectiva de educação humanizada, mas percebo que alguns pais estranham a bondade, a genuidade de um professor que enxerga o filho deles além do capital. Larissa, eu acho que aquele exemplo que eu dei sobre a minha aluna lá, eu acho que isso é um pouco do nosso pensamento, assim, quase que se eu queria que entregassem isso para mim, será que eu ia valorizar se entregassem isso para mim? Ou que expectativas que a gente tem daqueles pais que a gente entrega alguma coisa mais profunda? A gente quer palmas, elogios. Isso é da nossa história. É da nossa história esperar elogio, palmas, ser a melhor pessoa do mundo. Isso é nosso. Confie naquilo que você compartilha. Confie. Se você ajudar uma família, é maravilhoso. Sabe, assim, vamos confiar nos nossos passinhos mesmo, né, de formiguinha, mas assim, eu sei que passinho que eu estou dando, eu sei o que eu compartilhei com essa família. E agora sim eu tive responsabilidade, porque, gente, eu acho que a gente ter muito mais medo de entregar na irresponsabilidade do que um olhar responsável. Eu teria medo do contrário. Então, assim, entreguemos com tranquilidade, com empatia com aquela infância, com o foco na criança. E lembrando que esse desejo de aplauso é meu, que o medo de ser rejeitado é meu, da minha história, sabe? E a gente vai reconhecendo nossas dores também. Enfim, é muito interessante, assim, quando a gente vai começar... Por exemplo, se eu recebo um elogio, eu fico muito desconcertada. E é interessante isso, porque isso diz da minha história. Então, assim, hoje em dia eu aproveito muito essas coisas para me compreendendo, sabe? Uma autocompreensão, assim, não desconcerta, entendeu? Assim, mas, enfim, só para a gente começar. Isso que é autoconhecimento, gente, é isso. Como a Bianca coloca aqui para a gente, eu acho que vou terminar aqui na Bianca. Como poderia ter esse olhar externo para me avaliar? Nossa, gente, eu estou adivinhando a pergunta de vocês. Mas é um pouquinho isso mesmo, sabe, Bianca, que eu estou trazendo aqui, eu vou avaliar esse olhar externo, né?
me percebendo mesmo, sabe? Aquilo que me desconcerta, aquilo que me desconforta. Ai, eu acho difícil trabalhar como educador parental. Por quê? Porque eu mesmo não valorizo isso. Porque eu ainda não confio nesse olhar. Porque para mim ainda é difícil entender essa perspectiva da criança. Porque para mim ainda é difícil. É sobre mim. Então, deixa eu procurar alguém para espelhar isso para mim, meu colega, né? Ser meu educador parental, para eu ir assentando essas informações dentro de mim, e assim eu consegui ampliar meu olhar, entender sobre mim e que é o mais importante, gente, porque quando a gente está como educador parental, sendo atendido por educador parental, vai falar muito sobre nós, sair do autoritarismo de que tem certo e errado e compreender que aquilo ali é algo para eu olhar de uma forma muito mais profunda para mim. Todo mundo ganha com isso. Todas as nossas relações ganham com isso. Tá, gente? É muito, muito interessante, assim, esse olhar que a gente consegue passar até sobre nós quando a gente passa pela educação positiva. A Eduarda colocou assim, eu também observo esses relatos e me observo para ver se tem o mesmo traço. É isso, gente, quanto que a gente vai ter que... Quanto mais a gente consegue perceber sobre nós mesmos, mais competentes seremos para atender outras famílias. Mais empáticos seremos com outras famílias. E se a gente vai entender sobre nós mesmos, a gente vai entender sobre a nossa infância. Isso a formação dá para vocês com plenitude, assim. Porque vocês saem com um olhar muito atento à infância que tiveram, para assim poderem ter atenção à infância que vocês estão olhando, né? Cuidando e preservando ali através dos outros pais. Então, essa condição a gente vai trazer para vocês conseguirem ter esse olhar mais profundo para si mesmos, e aí para o outro fluir. Que eu quero só trazer uma metáfora. É como se a gente desembaçasse o olhar de vocês. Se desembaça, eu vejo tudo com mais clareza. E não, eu vejo a Camila com mais clareza, mas eu não vejo a Débora. Não. Se desembaça, eu vejo todo mundo de uma forma diferente. Não tem jeito. Então, né, deguste, assim, aproveite. Quem tem interesse, faça sua inscrição, que eu posso dizer para vocês que vocês não irão se arrepender, que é algo que nos alimenta, assim, quando a gente desenhou esse curso, né, desde o começo, lá em 2019, é o quanto a gente queria ter entrado em contato com esse curso antes, sabe, com essa formação, com essas informações antes. Então, que é sempre um quanto antes, né, quando a gente encontra esses assuntos, a gente fala assim, oh meu Deus, por que eu não vi isso antes, né? Mas tudo tem hora certa, e essa é a nossa hora aqui. A Rosângela colocou aqui, como posso conciliar as regras sociais, trânsito, horário de refeições e vontade e sentimentos das crianças? Rosângela, mudando a rotina. Se eu sei que tem trânsito, você tem que eu tenho horário, quanto antes eu começo essas coisas? Ou quanto eu acho que a criança tem a rotina minha, a velocidade minha? Vou dar um exemplo para terminar, assim, para vocês. Outro dia, a Malu queria passar a fazer um negócio no shopping aqui em BH abriu uma área, um negócio de criança lá que ela queria ver, que a gente passa sempre em frente ao shopping, ela via. Ela queria muito, e eu já tinha falado que ia na sexta-feira com ela fazer isso. E aí aconteceu que o Miguel tinha que fazer alguma coisa. Por aparelho. Aí eu falei assim, então tá, Malu, a gente vai, e depois a gente vai pro dentista com o Miguel. Beleza? Beleza. Quando a gente acabou que a gente chegou no shopping, o horário que tinha era um horário mais tarde. Horário mais tarde, ia fazer eu sair correndo com os meninos para o negócio. Sair correndo era correndo mesmo, coisa que eu sei fazer com tranquilidade. E aí, gente, eu fui como adulta, pensando em toda a dinâmica de tudo aquilo que ia acontecer, e falei para mim assim, dá, mas não com as crianças. É muita violência com elas. Se fosse eu fazer isso, depois fazer aquilo, me propusesse fazer aquelas duas coisas para mim, e faço isso, sai correndo e chego lá, eu conseguiria. Que me faz palpitar, tá, gente? Mas é que eu tô tão acostumada com esse negócio, com essa violência interna minha de acelerar e fazer tudo às 1000 por hora, né? Vocês viram que eu sentei aqui 10h59, e sou eu sendo eu, assim, se eu sentasse aqui 10h45, eu posso ter mal. Tem que chegar correndo, sentar, sabe? Isso é da minha história. Então, eu falei, não vou fazer isso com as crianças. Eu fui, liguei para a dentista, pedi desculpas, mas não teria como eu ir para aquele dia, qual que seria o próximo horário. Então é isso, sabe, Rosângela, assim, quanto que a gente tem que pensar e falar se tem trânsito, tem horário. Mas a formatação é ter um difícil, não tira notação. Eu vou fazendo isso trem acelerado. Porque tem, então, o quanto que essa criança pode ter o ritmo dela. Não é assim, agora eu vou mudar o trânsito. Não, eu vou mudar pequenininho mesmo na minha casa. Trânsito. Não é isso.
né? Então, quanto a gente tem que ser respeitoso, assim, nós não temos um cérebro, um neurocórtex é para isso, totalmente desenvolvido é para isso. Simplesmente. E aí, a gente tem aqui, a Débora colocou assim, só cheguei no final, mas sempre é bom te ouvir, porque reforça a nossa caminhada. Obrigada, Débora. Eduardo, eu também sou assim, estou tentando desacelerar no momento com as filhas, no ritmo harmonioso, exatamente. É isso, meninas. Um grande beijo para vocês. Espero ter muitos de vocês aqui conosco na certificação. Vai ser um prazer. Tem muitas aqui que já estão conosco, já estão nessa caminhada. Tem que avisar que é um caminho sem volta. Então, que bom, né? Ou seja, e por que é um caminho sem volta, gente? Porque reverbera com a nossa essência mesmo. Reverbera com o nosso desenho original. Por isso que é tão tocante. Por isso que faz tanto sentido, né? Então, por isso que eu convite. E quando a gente conecta com o nosso desenho original, a gente abre uma, né, acende uma chama interna, fala assim, eu quero isso, né? E a gente depois vê a nossa dificuldade com os nossos filhos, o quanto que a teoria ainda tem que sobrepor ali, né? Nossa razão ainda tem que permitir que a gente acesse nosso emocional, enfim. Então é muito lindo, muito profundo. Obrigada pelo esse tempo que vocês dedicaram a mim aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Espero tê-las conosco em breve, tá bom? Um beijo grande para vocês.